sobre o crime do artigo 288, recebe o nome de associação criminosa. Anteriormente, esse crime de associação criminosa recebeu o nome, de quadrilha ou bando. Houve uma alteração nesse crime, do nome desse crime e no parágrafo único dele, por meio da lei do crime organizado, a lei 12.850/2013. E depois a gente vai fazer um paralelo desse crime de associação criminosa com o crime de organização criminosa, tá? Então, o crime de associação criminosa, antigamente chamado de quadrilha ou bando, passou a ter a nomenclatura de associação criminosa, é um nome mais atual, mais atualizado, mais condizente com a realidade nossa de enfrentamento da criminalidade associada, tá bem? Então, houve alteração nesse nome, então aquilo que a gente costumeiramente chamava lá de quadrilha ou bando, passou aí a ser denominado do crime de associação criminosa. Então diz lá o crime do artigo 288 do Código Penal: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Depois tem um parágrafo único, caso de aumento de pena, que a gente vai falar logo mais, tá bem? Então, sobre esse crime do artigo 288 aí, primeiro item a ser marcado, objetividade jurídica. A objetividade jurídica está dentro dos crimes contra a paz pública, logo está defendendo, querendo proteger e tutelar a paz pública, que nada mais é do que a ordem pública, aquilo que deve nortear a nossa sociedade, segurança dela, tá bem? Núcleo do tipo. O núcleo do tipo, senhores, o verbo utilizado aqui para o crime de associação criminosa é associarem-se, associar-se. E o que significa esse verbo associar-se? Esse verbo associar-se, esse núcleo do tipo, senhores, significa que as pessoas devem se unir, tá bem? O crime de associação, então, é as pessoas que se reúnem, as pessoas que se aliaram-se para o fim específico de cometer crimes. É essa a redação do artigo 288 lá. Então, essa associação aí deve ter uma estrutura sólida, no mínimo, tá bem? E deve ser durável quanto ao tempo, não deve ter prazo determinado, tá bom? O prazo aqui é indeterminado dessa associação, tá? É importante, daqui a pouco a gente vai falar, a gente marcar isso, essas características do 288, para a gente não confundir com o mero concurso de pessoas lá previsto no artigo 29 do Código Penal, tá bom? Então, associar-se são as pessoas que se aliam, são as pessoas que se reúnem, as pessoas que tornam uma sociedade. Sociedade para quê? Para a prática específica de cometerem crimes. Então, como o Código Penal aqui exige, tem que ser uma associação, uma reunião de pessoas para a prática de crimes. Não basta, então, que essas pessoas se reúnam para a prática de contravenções penais. Reunirem-se diversas pessoas aí de forma estável para a prática de contravenção penal, eu não tenho o crime de associação criminosa, tá? Eu só vou ter o crime de associação criminosa se eu tiver diante dessas pessoas se reunirem, se aliarem para a prática de crimes, tá bem? Então tem que ter previsão aí na legislação como crime. Estão fora, então, as contravenções penais, tá certo? Número mínimo de pessoas para que eu tenha a caracterização do crime de associação criminosa: 3, tá? Então é um crime de concurso necessário, tá? Precisa ter no mínimo 3 pessoas, tá bem? Integrando essa associação para que eu tenha a existência desse crime de associação criminosa, tá bom? Aqui vale a ideia, 3 pessoas precisam estar todas identificadas, não preciso, eu preciso demonstrar a existência de 3 pessoas, tá bem? Posso ter menor envolvido? Posso ter menor envolvido, sim, nesse número aí, então estão incluídos aí os inimputáveis também. Ou, eventualmente, a pessoa não identificada, também imputável não identificada, mas eu preciso ter a demonstração mínima de permanência aí de 3 pessoas, tá? É necessário que essa associação, senhores, para que eu tenha a caracterização do crime de associação criminosa, que essa associação, essa reunião de pessoas, esse alinhamento de pessoas, deve ser durável, deve ser estável, tá? Justamente para me distinguir do mero concurso de pessoas, mero concurso de agentes, tá? Veja que o tipo penal também reclama que essas pessoas se reúnam para a prática específica de cometerem crimes, tá? Não há especificação de quais os crimes, tá bom? Essas pessoas então podem se dedicar aí a mais de um tipo de crime, tá bom?
podem praticar crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a fé pública, crimes contra a dignidade sexual. Pouco importa a natureza dos crimes cometidos, tá? Desde que reúnam-se para a prática de crimes, é o suficiente aqui para a caracterização do 288, certo? Como eu disse, contravenção penal não está incluída, né? Se essas pessoas se reúnem aí para a prática de contravenção penal, eu estou fora do crime do 288, tá bem? Eu não vou ter o crime do artigo 288 se eu tiver reunião de pessoas para a prática de contravenções penais, tá certo? Então, justamente o que diferencia o crime de associação criminosa do mero concurso de pessoas é que, para mim demonstrar a existência do crime de associação criminosa, eu preciso demonstrar que o mínimo número de pessoas, né, 3, né, ao passo que o mero concurso de pessoas eu tenho a partir de 2, né, e para mim ter associação criminosa, no mínimo de 3 pessoas. Outro ponto característico para marcar a diferença do crime de associação criminosa para o crime de mero concurso de pessoas é que essa reunião de pessoas seja estável, né? Deve se prolongar no tempo e ao mesmo tempo não pode ter aqui um prazo determinado, tá bem? As pessoas se reúnem com prazo indeterminado, tá certo? E deve ter no mínimo, deve ser duradouro aí e estável. Estável é em relação ao número de integrantes, tá? Eu posso, eventualmente, um entra, outro sai dessa associação criminosa, né? Mas eu preciso ter aí uma base mínima para mim falar em associação criminosa, um núcleo duro, digamos assim, tá bem? Um núcleo de pessoas para mim demonstrar a existência da associação criminosa, tá? E é isso que distingue do mero concurso de pessoas, tudo bem? Outro ponto para ser marcado aqui nos crimes de associação criminosa é o seguinte: os crimes a quem essas pessoas irão cometer, eles devem ser obrigatoriamente dolosos, tá bem? Não existe associação criminosa voltada para a prática de crimes culposos, que são aqueles que não são desejados, tudo bem? Não queridos, não intencionais, certo? Se as pessoas se reúnem para a prática de crimes culposos, eu não tenho associação criminosa, tá bom? Na verdade, é impossível as pessoas se reunirem para a prática de crimes culposos, tá? Só para a prática de crimes dolosos, tá certo? Então, se eu tiver lá uma reiteração, crime culposo praticado em continuidade delitiva, eu não vou ter nunca, tá bem? Associação criminosa, tá certo? Porque não existe associação criminosa voltada para a prática de crime culposo, não dá. Só para a prática de crime doloso, tá certo? Sujeitativo. Quem pode praticar aqui o crime do artigo 288? Qualquer pessoa, né? É um crime de concurso necessário, plurissubjetivo, tá bem? Mas não é numa qualidade específica por parte do sujeitativo. Qualquer pessoa pode praticar o crime do artigo 288, tá certo? Sejam eles imputáveis ou não, ainda que desconhecidos. Eu preciso demonstrar um mínimo de 3 pessoas cometendo diversos crimes, tá bem? De forma reiterada, tá certo? Sujeito passivo, quem é a nossa vítima aqui no crime do artigo 288? Como está se tutelando a paz pública, logo, quem tem interesse e a nossa vítima aqui é a sociedade, representada aqui por meio do Estado, tá bem? Então a sociedade, a coletividade, crime vago, né? Quando tem a vítima sociedade, é um crime vago. Eu tenho como sujeito passivo, então, a nossa vítima, a sociedade, a coletividade de pessoas, tá bem? Elemento subjetivo. Elemento subjetivo, senhores, nitidamente aqui o crime é doloso, né? O verbo associar-se é especificamente doloso. As pessoas se reúnem voluntariamente, porque querem, tá? Só se admite, então, a forma dolosa, não tem previsão para a forma culposa, não tem como se associar não querendo, né? Que seria aí a espécie de culpa. Não tem como se aliar a alguém por imprudência, negligência ou imperícia. As pessoas se reúnem, as pessoas se associam, as pessoas se aliam de forma dolosa, de forma voluntária, né? As pessoas querem esse alinhamento, né, de ideias e de objetivos, de finalidades aqui para a prática reiterada de crimes, tá certo? Consumação e tentativa, senhores. Em relação à consumação, o crime do artigo 288 ele é formal, tá bem? Formal no seguinte aspecto: eu não preciso demonstrar para fins de consumação do crime do artigo 288 a existência desses outros crimes, tá bem? Esse crime do artigo 288 ele é independente
a punição dele, eventualmente, a sua investigação, a sua análise, ela independe de eu demonstrar efetivamente esses outros delitos que esse grupo de pessoas, 3 ou mais pessoas, se reuniram para a prática deles, tá bem? Eu não preciso demonstrar, não preciso, e não é uma condição para mim ter a existência do artigo 288, ele tem independência, tá? Ele é independente em relação aos crimes, eventualmente, que as pessoas associadas se reúnem para a prática deles, tá? Eu posso ter então a punição do artigo 288 dos sujeitos que são associados, independentemente da punição, do resultado lá dos crimes que eles cometeram, tá? Então, por isso ele é formal. Eu não preciso demonstrar, primeiro, os outros crimes, ou quais são. Eu preciso ter indícios dele, né, no mínimo, né? Mas eu não preciso demonstrar efetivamente a existência deles, nem a comprovação, nem de que eles praticaram. Preciso demonstrar minimamente, isso é elemento de prova, tá? Mas para fins de consumação, para aperfeiçoamento do crime do artigo 288, ele é formal nesse sentido. Eu não preciso demonstrar ou esperar a prática desses outros crimes dessas pessoas associadas, tá certo? E estará consumado no momento em que houver a demonstração mínima aí da estabilidade dessa associação, tá? Tenho 3 ou mais pessoas aí de forma estável se associaram para a prática de crimes, eu tenho então a consumação do 288. E a doutrina vai além até, né? A doutrina de jurisprudência pacífica no seguinte sentido: esse crime do 288 ele pode até pré-existir aos crimes posteriores, aos futuros que eles se reuniram para praticar. Tá bem? Então eu posso ter a demonstração aqui do 288 antes mesmo da prática desses outros crimes que eles se reuniram, se associaram para a prática de uns crimes. Tá bem? Tentativa. Aqui, senhores, é pacífico, aqui não tem opinião contrária. Esse crime não admite tentativa. Ou as pessoas se associam e elas estão, então, associadas à prática reiterada de crimes, ou elas não se associam, não tem tentativa de associação, tá bom? É impossível tentativa aqui do 288, é impossível tentativa de associar-se, tá certo? Legal? Parágrafo único do artigo 288, tá? Então tem 2 causas de aumento de pena previstas aqui no artigo 288 do CP. Diz aqui o parágrafo único do artigo 288: a pena aumente-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então, 2 causas de aumento de pena aqui previstas no parágrafo único do artigo 288. Primeira delas, se essa associação criminosa é armada. E aqui o tipo penal não reclamou arma de fogo. Então, logo, qualquer que seja a arma, tá bem? Arma branca ou arma de fogo, tá bem? Pouco importa. Demonstrei a existência de arma que essas pessoas se reúnem, e uma delas, ao menos, tá bem? Não precisa que todos estejam armados, tá? Ao menos uma delas, ela possui arma, qualquer que seja a arma, tá bom? Pode ser arma própria ou arma imprópria. Arma de fogo ou arma branca, pouco importa. Demonstrei a existência ou emprego de arma, tá bom? Eu tenho essa causa de aumento de pena. Não é necessário, não é imprescindível, tá bem? Toma cuidado, a existência de arma de fogo para mim ter essa causa de aumento de pena. Pouco importa aqui qual é a arma, desde que ela entre num conceito de arma, um instrumento possa ser entendido como arma, tá bem? Arma própria, arma imprópria, arma de fogo, arma branca, pouco importa. Eu tenho aqui então essa causa de aumento de pena, tá bom? E a segunda causa de aumento de pena, prevista no parágrafo único do artigo 288, lá está nessa segunda parte, se houver a participação de criança ou adolescente. Se tiver criança ou adolescente, então participando dos crimes, da associação criminosa, tá bem? Criança, pessoas até 12 anos, né? 12 anos incompletos, adolescentes entre 12 e 18 anos incompletos. Tem uma participação de qualquer inimputável por conta da idade, eu tenho essa causa de aumento de pena também, tá? O legislador aí, sempre que envolve criança ou adolescente, o legislador, por força de previsão de mandado de criminalização, né, da Constituição Federal lá, que exige tratamento mais rigoroso quando há a utilização de criança ou adolescente na prática de crimes, dada a necessidade da proteção integral da criança e do adolescente, eu tenho então causa de aumento de pena se houver aí a utilização ou emprego de criança ou adolescente. Pessoal, próximo item, antes de entrar na diferença entre associação criminosa e de organização criminosa, eu vou falar para vocês para marcar o seguinte.
O crime aqui do 288, ele é residual. Residual no seguinte sentido. Nós temos espalhados pela legislação extravagante, leis especiais, alguns outros crimes envolvendo associação de pessoas que tem crime próprio tratado na lei. Tá? Nós vamos ter primeiro um crime que é o crime de associação criminosa também, aqui, só que não é o do 288, porque tem previsão específica na lei especial, tá? Na lei extravagante. Então nós temos de forma residual o artigo 288 aqui do Código Penal, se nós não tivermos nenhuma previsão específica para a lei especial que eu estiver cuidando. Então, primeira marcação especial em que eu tenho associação de pessoas, eu não tenho o crime do 288, porque tem previsão específica na lei extravagante, é o crime de associação para o tráfico. Associação para o tráfico de drogas, tá? Então está previsto lá no artigo 35 da Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, o crime de associação para o tráfico. Então, se eu tenho associação, e lá no crime de associação para o tráfico, não reclama nem número mínimo de 3 pessoas, basta um número mínimo de 2, tá? Então, se eu tiver lá no número mínimo de 2 pessoas, para a prática voltada a essa associação, essa reunião de pessoas, esse alinhamento de pessoas, for voltada para a prática de crimes de tráfico ilícito de drogas, eu vou ter crime especial lá da Lei de Drogas, tá? Artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, tá? Então essa é a primeira marcação, eu tenho prisão especial lá para os crimes de drogas, tá? Segundo apontamento aqui envolvendo a associação criminosa, se as pessoas se reunirem para a prática de crimes contra o Estado brasileiro, também não é o terrorismo que eu estou falando, tá? Tem previsão lá na Lei de Segurança Nacional, artigo 16 da Lei 7.170 de 83. Então, se a associação criminosa for voltada para a prática de contra crimes contra o Estado brasileiro, tá bem? Eu vou ter crime específico lá no artigo 16 da Lei 7.170 de 83, crime de segurança nacional. Também tem outra previsão específica, tá certo? Outro crime específico lá quando eu tenho a reunião de pessoas. Se eu tenho a organização criminosa que eu vou falar daqui a pouco, mas eu também tenho, se as pessoas se reunirem para a prática de terrorismo, eu tenho previsão específica também no artigo 3º da Lei 13.260 de 2016, lei que cuida lá do crime de terrorismo. Então, a associação de terrorismo, não existe terrorismo praticado por uma pessoa só, pode ter certeza que é sempre uma reunião de pessoas, tá? Eu vou, então, se eu tiver o conceito lá do artigo 3º da lei de terrorismo, tá bem? Eu vou para crime específico lá da associação criminosa com previsão específica na lei de terrorismo, tá certo? E também eu tenho uma associação criminosa específica se for voltada para a prática de racismo, tá bem? Artigo 2º da Lei 2.889 de 56, tá bem? A associação criminosa também voltada para fins de racismo, eu tenho previsão na lei específica 2.889 de 56, tá certo? Essas são as exceções aí, exceções não, eu tenho os crimes de associação de pessoas de forma própria nessas legislações, tá? Nessas leis extravagantes. Não tenho, eu tenho uma lei especial, eu tenho associação de pessoas, eu venho aqui para o Código Penal, tá bom? 288 se não tiver previsão específica nela própria, na lei própria, tá bem? Na lei que eu estiver analisando de forma específica, tá bom? Na diferenciação aí, eu vou marcar quatro marcações aí específicas para a gente diferenciar o crime de associação criminosa do crime de organização criminosa. Então vamos lá, senhores. O crime de associação criminosa tem previsão aqui no artigo 288 e o crime de organização criminosa, ORCRIM, né? A gente utiliza essa expressão aí resumida de ORCRIM. Então nós temos o crime lá de ORCRIM no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Crime Organizado, Lei 12.850 de 2013. Essa lei de organização criminosa diz lá sobre o crime de organização criminosa o seguinte, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa, diz lá, essa lei, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então vejam lá, senhores, vamos marcar aí, vamos pontuar a diferença aí dos crimes de associação criminosa para o crime de organização criminosa. Então, primeira marcação importante aí, quando que eu saio da mera associação e vou por crime de organização criminosa, mais grave, com pena mais alta, tá bem? Então, primeira diferença, tá? Número de integrantes, número de pessoas. Aqui no artigo 288 eu tenho no mínimo 3. Lá o crime de organização criminosa reclama no mínimo 4 integrantes, tá? Então, o número de pessoas mínimo que eu preciso comprovar de que fazem parte da associação criminosa, 3. Prover a existência de mais de 3, 4 em diante, eu posso estar falando do crime de organização criminosa, mas eu preciso dos demais requisitos que a gente vai falar agora, que estejam preenchidos, tá? Então, primeira marcação para diferenciar o crime de associação de organização criminosa, então, o número de integrantes. Na associação criminosa eu tenho 3, na organização criminosa eu tenho 4, tá bem? Segunda diferença, veja, lá aqui o Código Penal, ele não fala qual o objetivo ou qual a vantagem que essas pessoas devem almejar para que eu tenha a caracterização do 288. Por outro lado, a lei de organização criminosa marca lá, né? Ele define como devem estar instituída essa organização e qual a finalidade dela, tá? Então, o próximo ponto a ser marcado é o seguinte: quando eu tenho associação criminosa, eu tenho ela voltada para a prática de crimes em geral. O Código Penal não reclama qual tipo ou natureza de crime que tem que ser praticado por essas pessoas, né? Pode ser praticado crimes em geral, tá? Não há nenhuma necessidade aí específica ou especificar qual é o crime que essas pessoas praticam. Desde que seja crime, eu posso estar diante de uma associação criminosa. Por outro lado, para a caracterização do crime de organização criminosa, eu preciso que os crimes que essas pessoas estão alinhadas para a prática reiterada devem ter as penas máximas superiores a 4 anos, tá bem? Então, eu preciso ter que esses sujeitos se reúnam para a prática de crimes com penas máximas superiores a 4 anos, tá? Essa é a segunda diferença. Terceira diferença do crime de associação criminosa para o crime de organização criminosa. Aqui no artigo 288, como eu disse para vocês, não há necessidade de uma definição se os integrantes que estão alinhados, que fazem parte, precisa ter tarefa definida, ter uma atribuição definida. Apesar de a gente saber que de fato eles têm uma tarefa lá minimamente definida, né? Você vai ficar incumbido de dar fuga para a gente, você vai ficar incumbido de eventualmente dar segurança para nós enquanto praticamos o delito. É lógico que na execução do delito há uma divisão de tarefas, tá bem? Mas eu não preciso demonstrar isso. Essa que é a diferença. Eu não preciso demonstrar essa definição de tarefas e atribuições para mim demonstrar o crime do artigo 288, tá bem? Eu preciso demonstrar que há uma reunião estável de pessoas, né, voltada para a prática de crimes. Mas eu não preciso demonstrar que esse fez isso, esse faz aquilo, aquele faz aquilo, tá bom? Por outro lado, no crime de organização criminosa, a tarefa de cada um é estruturalmente definida. E quando a lei penal fala de estrutura, senhores, há uma hierarquia, tá bom? Há uma pirâmidezinha aí, tá? Lembra da pirâmide de Kelsen, tá? Há lá uma hierarquia e pessoas em camadas inferiores, tá certo? Necessariamente, eu preciso demonstrar isso, não é? Que fulano A, ele tinha o poder sobre todos os demais, depois ele tinha um segundo escalão para quem dava as ordens, depois tinha um terceiro escalão para quem esse do segundo escalão determinava outras ordens. Então há uma estrutura definida, eu preciso demonstrar qual a atividade, qual a tarefa de cada um. Eu preciso fazer um organograma, por isso organização criminosa, tá bom? É daí que vem o nome, tem um organograma, essas pessoas, né? E quando eu mostro isso numa estrutura organizada estruturalmente, eu tenho passo então o crime de organização criminosa, tá? E é daí que vem até o nome do crime, né? Organização. Eu preciso demonstrar estruturalmente qual a tarefa de cada um. Elas não precisam estar definitivas
eternamente. Essas tarefas podem se alterar aí de acordo com a prática dos crimes, mas eu preciso demonstrar, no mínimo, a existência de uma estrutura, tá? Estrutura previamente definida, tá certo? E por fim, a quarta e última distinção entre o crime de associação criminosa e organização criminosa é na finalidade. A finalidade do 288 é para a prática de crimes, não fala se as pessoas devem ter finalidade de vantagem direta, patrimonial, vantagem política, vantagem econômica, não fala, pouco importa, não é? Pouco importa a finalidade deles, ou porque gostam de praticar crimes, não é? Nosso hobby é praticar crime, então você vai lá para o crime do 288, tá bem? Mas fora disso você não tem, eu não preciso demonstrar uma finalidade específica para o crime de associação criminosa do 288. Por outro lado, aqui no crime de agressão criminosa, a lei reclama, né? A lei reclama a necessidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza, de forma direta ou indireta. Eu preciso demonstrar. Para que essas pessoas, 4 ou mais, se organizaram em forma de estrutura e elas querem praticar crimes com penas máximas superiores a 4 anos e elas devem almejar um objetivo, direto ou indireto. Pode ser vantagem patrimonial ou não. Eu preciso demonstrar que essas pessoas se reúnem porque elas querem um proveito de qualquer natureza, tá? Seja para elas de forma direta ou seja para elas de forma indireta, né? Por interposta pessoa ou para terceiras pessoas mesmo, né? Eu posso ter então o crime de organização criminosa.